Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero tratar de um tema bastante interessante que é muito presente nos contos de fadas, né? Principalmente nos contos de fadas mais famosos. E se você gosta de contos de fadas e se você é analista ou não é analista, está estudando, mas curte essa ideia simbólica dos contos de fadas, fica aí que esse vídeo é para você. E nesse vídeo eu vou falar sobre o tema pai. Né? E o quanto a gente vê nos contos de fadas que a figura do pai é ausente, ou esse pai desaparece, ou esse pai ele simplesmente não ajuda em nada, às vezes até atrapalha, tá? Então eu vou colocar aqui alguns pontos do que isso pode representar, tá? E como isso pode funcionar na psique feminina, ok? Vamos lá? Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Eu trabalho com runas, baralho cigano e tarô também. Minha especialização é contos de fadas, é mitologia também. Sou apaixonada desde muito de criança por contos de fadas e mitologia. E eu me debrucei sobre esse estudo. E eu quero colocar aqui um tema que a gente muitas vezes deixa passar batido. A gente vê a princesa, ai, mas a princesa casou com o príncipe, a princesa isso, a mãe malvada. E o pai, né? Na maioria dos contos, esse pai some, esse pai desaparece, mesmo às vezes sendo um rei, ok? Mas vamos lá, vamos começar. Os contos de fadas, eles costumam traçar, né? Delinear, vamos dizer assim, o desenvolvimento psíquico. Tá? De que forma ele delineia esse desenvolvimento psíquico? Esse desenvolvimento psíquico, ele é muito voltado para o coletivo, tá? Né? Temas que são coletivos, afinal de contas, os contos de fadas, conforme Marie-Louise von Franz, uma grande colaboradora da psicologia analítica, ela fala que os contos de fadas são a expressão mais pura e concisa dos arquétipos do inconsciente coletivo, tá? E quando a gente estuda os contos, a gente está ali fazendo um estudo comparado, né, como se a gente estivesse estudando a anatomia da psique. Tá? E ele delineia esse desenvolvimento psíquico, essas jornadas psíquicas coletivas, mas também podemos observar de forma individual, por meio do quê? Das imagens arquetípicas, tá? Então o conto de fadas, ele traz muitos arquétipos, muitas imagens arquetípicas, e a gente precisa olhar para ele de forma, com aquele olhar simbólico, tá? Não dá pra gente tentar analisar um conto de fadas com um olhar literal, então a gente vai precisar desta simbologia. E a gente pode sim aplicar, porque faz parte dos dramas humanos, dos conflitos humanos, das jornadas humanas, do desenvolvimento humano, de padrões, né, que toda a humanidade passa. Então a gente consegue delinear e observar isso, essas jornadas que nós passamos também na nossa vida individual. Afinal de contas, a gente está também numa jornada de crescimento, numa jornada de processo de individuação, tá? Então, isso que é o conceito para a psicologia analítica dos contos de fadas. Eu tô falando assim de forma bem simplista para vocês, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes. Então, a gente vê ali enfrentamentos, né, desafios, abandono, dor, ciúmes, raiva, todo tipo de sentimento sombrio ali, tá? Mas a gente também vê crescimento nas figuras centrais, como o príncipe, como a princesa, como o guerreiro, etc. e tal, ok? Por quê? Isso faz parte de um processo de amadurecimento da nossa psique, essas jornadas, para que a gente possa cada vez mais, né, ter esse amadurecimento e esse crescimento psíquico, tá? E principalmente a vida, essas jornadas pelas quais a gente passa, né, a gente vê espelhado através do sofrimento dos personagens, que são os sofrimentos psíquicos que nós sofremos também, tá? Então, a gente consegue ver esse espelhamento. E dentro desse arcabouço de arquétipos, eu vou selecionar um que é a figura paterna, tá? Que é o pai. Então, vamos pegar aqui alguns padrões que a gente vê nos contos de fadas. Primeiramente, a gente observa que nos contos, esses pais costumam desaparecer, principalmente quando é a figura feminina, né? Olha, Bela Adormecida, o pai foi fraco. Ele não desapareceu, mas ele foi fraco. Ele sumiu bem na hora. Ele saiu, ele foi viajar, ele sumiu
bem na hora que ela espetou. Chegou a idade dela espetar o dedo no fuso, né? A Cinderela, aquele pai que desaparece do conto, você não ouve mais falar dele. Branca de Neve, cadê esse pai, né? Ou ele trai essa filha, ou ele coloca essa filha em situações de falta de segurança. Então você vê uma fraqueza nessa imagem arquetípica paterna, né? Então a gente vê ali, revelando ali, fraqueza, abandono, deslealdade com essa filha, tá? E uma falta de força para prover essa segurança, né? Então a gente olha lá na Bela e a Fera, ele coloca a filha, né? Ele não se sacrifica, né? Donzela Sem Mãos, que é um conto super famoso aí por causa do livro da Clarissa, né? Donzela Sem Mãos, esse pai, cadê esse pai, né? O que esse pai faz? Ele vende, em troca de fortuna, já que ele estava pobre, essa filha para o diabo. E tem vários outros aqui, né? Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, cadê o pai, né? Um conto super famoso, que muito trabalhado na psicologia analítica, que é o Barba Azul. Esse pai também não aparece, só a mãe e as irmãs, ok? Então a gente já vê aí uma falta, ok? Essa falta, ela é muito substancial, ela é muito importante, né? Se a gente tomar isso em termos coletivos, falando de processos coletivos, a gente pode falar da dinâmica patriarcal? Pode, né? Marie-Louise von Franz aponta muito sobre essa questão da dinâmica. Numa dinâmica patriarcal, a falta de eros, né? Só a presença de logos. Essa dinâmica patriarcal, ela também afeta as mulheres e os homens, ok? Então, essa falta de eros, de contato, por exemplo, pai e filha, né, vai gerar muitas consequências na psique feminina. Então, a gente vê essa falta dessa conexão da consciência coletiva, né, que é representado por um rei, que é pai de uma princesa, essa desconexão com esse eros, com este princípio feminino. E isso nos atravessa, tá? As mulheres, no geral, tá? Elas têm uma sensação de traição, de deslealdade e de abandono, tá? Por conta disso, tá? E isso geralmente vai passando de mãe para filha. Essa raiva, esse sentimento de vingança, tá? Contra o masculino, etc e tal. Mas por quê? Porque este pai é afastado, ou é afastado de casa, né, por conta de trabalho, e da não participação afetiva, né, com a criação dos filhos. Então fica aquele buraco. Então muitas vezes eu atendo pessoas que teve o pai ali, mas o pai era só uma figura decorativa que colocava dinheiro em casa, não tinha essa participação. Ou ele era um pai muito frio, ou ele era um pai muito tirano, tá? Então a gente tem aí muita ausência paterna, beleza? Então a gente pode ver isso dentro de como esse patriarcado, vamos dizer assim, afetou e teve essa repercussão em todos nós, tá? E que mais? Bom, a gente já falou que ele desaparece, né? Vamos lá. Na Rapunzel, ele é fraco porque ele cede às tentações de roubar o Rapunzel, que é a... Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link do meu vídeo sobre a Rapunzel, tá? Ele é fraco, então ele cede a essa tentação da bruxa. Aí depois ele some, ela fica presa na bruxa, né? A Branca de Neve, etc. Como alguns aqui que eu já citei. Mas a gente tem, assim, um padrão desse pai ser muito fraco e surgir uma figura feminina, uma madrasta e uma bruxa no lugar, né? Então, se você observar ali, esse pai some em Cinderela e aí fica aquela mãe, aquela madrasta malvada. Não tô falando que madrastas são malvadas, tá, gente? É só pra gente entender a ideia simbólica. Ou seja, ele desaparece, então ele ignora, não tá vendo os maus tratos, né? Na Branca de Neve, esse pai desaparece e entra aí a figura que quer assassinar a Branca de Neve. Então, o que a gente pode observar ali, né? A gente nunca deu muita atenção a essa falha emocional, né? Porque há uma insuficiência, tá? Uma insuficiência, uma falha na conexão emocional e na proteção emocional, tá?
essa ausência deste pai, essa figura feminina aí, materna, vamos dizer assim, a gente pode compreender em alguns casos, tá? Eu tô falando assim genericamente, tá, gente? Tem que... É lógico que exige estudos mais aprofundados, né, e principalmente de casos, né? Onde esta mãe ocupa, ou a mãe ou as figuras maternas ocupam este lugar, e o que vem é o ânimos, tá? Então a menina, né, ou o pai foi embora, ou o pai abandonou, ela não conheceu o pai não assumiu, ou o pai é alcoólatra, ou o pai é doente, o pai é fraco e insuficiente. O que vai assumir? A figura do ânimos da mãe. E se essa mãe já carrega também a mesma desproteção, a mesma sensação de abandono, esse ânimos negativo vai passar, né, para esta filha. Então a gente pode ver aí na figura da madrasta que precisa ocupar este lugar. Então não tem esse pai que faz esse contraponto, né? De tirá-la, de mandá-la para a vida de uma forma positiva. Ela tem que ir para a vida sozinha, né? Em situações muitas vezes difíceis, e é isso que muitas das jornadas, né, do feminino, da mulher, com a figura ausente paterna, com esse eros paterno que não tá ali, né? Eu vou falar eros paterno, tá? Mas assim, essa conexão de eros, pai e filha, né? Essa conexão amorosa de fazer né, do pai fazer essa ponte para a filha, ela não tem, então ela precisa ir sozinha, né, em jornadas dificílimas, como a gente conhece nos contos de fadas. E a gente acha, assim, esse pai nunca foi levado em consideração, a gente quase nem fala deles, né, nas análises. Porque muitas vezes a gente chegou, isso acabou se tornando comum, né? Então, a gente normalizou essa negligência e essa falta, né? Ou seja, a ausência, a negligência foram ignorados, né? E agora a gente precisa olhar mais a fundo a respeito disso. Um outro ponto que é muito interessante é que o pai, ele desaparece, ou o pai ele entrega para o monstro, no caso da Baleia Fera, ou no Rumpelstiltskin, é difícil falar, né? Ele vai entregar a filha para o rei e ela tem que fiar, né, para lhe transformar em ouro sob pena de morte, olha, para matar a própria filha, né? E geralmente acontece na puberdade dessas meninas, né, dessas princesas, né? A Bela e Adormecida é a mais nítida isso, porque acontece quando ela tem 15 anos. Então é a puberdade, a adolescência, é aquela fase que ela não é mais a filhinha, ela não é uma menininha, ela se torna mulher, né? Então o que acontece? O que geralmente ocorre simboliza nessa parte, né? É que, por exemplo, ele não consegue, né, incentivar esse crescimento, né? Então, ele não consegue incentivar esse crescimento, né? Ao mesmo tempo que ele sabe que essa filha, ele não consegue fazer isso, incentivar, ele também ele quer impedir esse crescimento, né? Tem um conto que chama O Velho Henk, né? No livro Ânima e Ânimos, os Contos de Fadas da Von Franz, ela analisa esse conto, mas eu lembro muito disso, né? Que ela tem o rei, a princesa, e quando aparece o rei não quer que essa filha se case. Então, quando aparece um pretendente pelo qual ela se apaixona, ele cria uma armadilha que é uma montanha de vidro, e era para esse pretendente ficar preso nessa montanha, mas quem cai é a própria filha, né? A própria filha fica presa na armadilha que o pai faz para os pretendentes, ou seja, está querendo impedir este crescimento, tá? Enquanto né, ele não sabe lidar, ele vai impedir, tá? Inconscientemente, tá? Eu tô falando de pais assim que não estão presentes, mas no caso do pai ausente, isso pode aparecer na figura de um ânimos materno, né? Ou a mulher que se recusa a crescer. Porque essa ausência paterna, né, o pai que abandonou e etc e tal, esse pai, ele pode ser entendido, esse pai que não impede ela crescer, como esse pai interno. Ela quer tanto agradar esse pai, porque ela acredita tanto que a culpa foi dela, dele ter abandonado, dele ser como ele é, fraco, ou infantilizado, ou um puer, né, um pai pueril, né, com muita inconsciência. Ela vai se manter
esta filhinha vai ficar presa ali na armadilha, vai ficar presa na montanha de vidro, sem conexão com o mundo, e ela se mantém a eterna filha, a eterna virgem, a eterna menininha do papai, tá? E ela também desenvolve uma consciência pueril, tá? A gente vê também que é muito comum, alguns contos, que este pai faz qualquer coisa para se livrar do problema e até mesmo sacrificar a filha, né? Falei aqui da Bela e a Fera, da Donzela Sem Mãos, né? Tem aquele conto, o Rei Barba de Tordo, que ele tá desesperado porque aquela filha não casa de jeito nenhum, porque ela não aceita nenhum pretendente. Aí ele fala assim, eu vou te entregar para o primeiro mendigo que aparecer. E aí acontece mesmo no conto, tá? Então, ele vai porque ele quer se livrar de um problema, né? No Donzela Sem Mãos, o pai é um moleiro e ele tá pobre. E ele quer... Aparece o diabo e ele entrega a filha em troca de dinheiro, né? Então, mas paradoxalmente, é justamente essa ação que que leva e mobiliza, né, a figura da filha para o crescimento, né? Paradoxalmente, é dessa forma que ela encontra a sua força. Então, inconscientemente, ele também empurra ela para fora de casa, né? Ele empurra ela para fora de forma que ela encontre essa força em si, porque ele mesmo consegue dar essa força. Então, muitas de nós mulheres saímos para o mundo de forma fraca e desamparada. E a gente ainda está numa jornada de encontrar essa força interna. Tanto que no final, muitos contos mostram esse encontro com um outro masculino, que é justamente esse desenvolver dessas capacidades deste masculino na mulher em si. Tá? Ela encontrar um masculino em si própria, esta força em si própria deste masculino, tá? Que mais que a gente vê de padrões aí neste conto, tá? E muitas delas, então, como eu falei, né? Elas empreendem uma jornada para fora de casa, elas têm que ir embora. Não Donzela Sem Mãos, o pai até fala para ela ficar. E ela fala, não, eu não vou ficar, eu preciso ir embora. E ela vai embora para a floresta, inclusive ele corta as mãos dela, né? Ele corta as mãos dela, impedindo que ela conseguisse viver, né? Produzir, fazer suas coisas. E isso é muito forte, tá? Essa saída é um alto preço, mas é um preço que precisa ser pago para que a mulher consiga se conectar novamente com a sua alma, tá? E aí ela vai numa jornada assim, aí a gente pega as jornadas dos contos de fadas, a gente pega a Donzela Sem Mãos, que vai sofrer, a Rapunzel, que vai ficar lá presa naquela torre com aquela bruxa, e depois ela vai enfrentar ali, ó, um tempão no deserto, tá? A Branca de Neve, que tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa lá dos anões, tá? Então, é toda essa jornada para este reencontro com ela mesma, tá? Então, uma das questões é justamente empreender essa jornada para sair. E um outro ponto que é muito importante é olhar para essas feridas, tá? Por mais que seja paradoxal e esse pai faz este movimento que a mulher busque, e muitas estão essa jornada fora, entre aspas, da casa paterna, este pai falhou, né? Então, esse pai falhou, né? Com ausência, ou com uma recusa em dar amor, ou com um amor que foi muito mal direcionado, tá? Então, essa mulher precisa curar essas feridas, tá? Ela precisa olhar para o sentimento de abandono, para o sentimento de desproteção, para a mágoa, para a tristeza, né? E curar justamente essas feridas. E é nisso que está a jornada dessa heroína, né? Ela tem que olhar e falar assim, não tenho. É uma ausência esse paterno, é um buraco. E sofrer e chorar por este buraco, tá? Para que ele possa ser preenchido, mas aí com a sua própria força, né? Então, não é negar, não é ter ódio. Você vê que nenhuma delas tem ódio, né? Mas elas compreendem que elas precisam fazer isso. Não é ter o ódio, mas é olhar para esta dor, olhar para este fracasso, ok? Então, a gente tem vários exemplos nos contos de fadas. Já falei da Cinderela,
que o pai some e não vê, né? Ele ignora ali a situação dela de abusos psicológicos, etc e tal. No Rumpelstiltskin é pior ainda, né? Esse pai fica pobre, aí ele chega no rei e fala assim, ó, minha filha sabe transformar, sabe fiar a palha e transforma em ouro, tá? Beleza? E larga ela lá. E ele coloca, esse rei coloca ela num quartinho, presa, e ela tem que ficar lá dia e noite fiando, até que aparece um anãozinho, né? O Rumpel, sob pena de morte. Se ela não cumprir, ela vai morrer. Então, olha esse pai, né? Então, essa ganância e tudo mais. Se a gente olhar por um olhar simbólico, esta ganância da consciência coletiva acabou colocando o feminino em perigo, né? A ganância, por exemplo, por terras, olha como está o feminino, né? Tendo que lutar pela sua sobrevivência. O feminino como um todo, tá? E aí, o que acontece? Caso do Rumpel, que aparece esse anão maluco, esse anão doido aí. No Donzela Sem Mãos, aparece o diabo, né? Porque justamente é o enfrentamento, né, deste ânimos negativo, tá? Por quê? O que vai acontecer? Tem um buraco ali da figura masculina. Então, essa figura masculina, ou ela é idealizada, e quanto mais reprimida ela tá, ele vai vir no formato demoníaco, né? Esse masculino ele vai aparecer como muito perigoso. A mulher pode ter crescido num ambiente onde as mulheres, né, colocavam, olha, homem trai, homem é isso, homem não presta, não sei o que, não dependa de homem, não fique com homem e tudo mais. Ao mesmo tempo que idealizam a figura masculina, colocavam homem não presta, seu pai não presta, né, seu tio não presta, seu avô não presta, tá? E isso pode criar uma imagem perigosa, totalmente desconectada, tá? Mas também muito poderosa, né? Com muito poder, né? Então, essa pressão desta figura, né? Ela vem à tona, esse medo, essa pressão toda, ela vem à tona justamente para trazer uma ampliação de consciência para o feminino, tá? E para a gente finalizar, então, como que é essa jornada? Ela executa a jornada, ou ela tá muito sozinha, ela tá sempre muito sozinha, ela tem que empreender jornadas até de trabalho servil, né? Ela precisa estar sozinha para curar essas feridas e tudo mais. Às vezes ela recebe ajuda mágica, ou seja, ajuda do próprio inconsciente dela, essas ajudas mágicas dos anões ou dos bichinhos. Essa ajuda mágica é o inconsciente guiando ela na sua jornada, tá? E geralmente ela está isolada nesse trabalho. Então, é aquela sensação de estar sozinha mesmo, né? Que a mulher tem, que ela precisa encarar. E nessa situação de estar sozinha e abandonada, é ali que ela vai desenvolver a sua força e a cura, tá? Mas o mais importante, para a gente finalizar, o conto, esses contos de fadas, que esse pai que some, desaparece, né? Ou é fraco. Ele mostra, ele revela que mesmo um pai ausente, um pai insuficiente, um pai fraco, ele não determina o destino de ninguém. Esses contos vêm mostrar que essas jornadas, que é possível, através de uma jornada, óbvio que você vai ter que encarar esta dor. Se você fugir, você vai continuar presa nisso, né? É possível sair disso, tá? Ele não determina o destino da mulher, tá? Ela pode encontrar seu próprio caminho, ela pode encontrar a sua própria força, né? Longe desta determinação do pai ausente, né? E da filha que está sempre em busca desse pai. Então, todas essas jornadas simbólicas aí representam isso. Olha, é possível, através dessa jornada, de olhar para dentro, desse momento de solidão, de solitude, mas onde você encontra essas forças. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi só uma pincelada e olha que ficou longo aí, né? Comente aqui se você gostou e até o próximo vídeo.